Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com alegria que estamos aqui mais uma vez para vos transmitir o que estaremos estudando no próximo domingo nas lições bíblicas da CPAD, a lição de número 8, quando estudaremos sobre comprometidos com a palavra de Deus. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Tem sido lições preciosas para nós, porque tem nos levado a buscar mais o Senhor, a buscar o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais. Isso já tem trazido bons resultados para a nossa igreja, onde nós estamos trabalhando para o Senhor, e acredito que na tua igreja também, onde está estudando este assunto, os nossos irmãos e irmãs devem estar sendo motivados a buscar o batismo com o Espírito Santo, a ter uma vida espiritual mais íntima com Deus. E esse é o nosso objetivo, e pela misericórdia do Senhor temos alcançado. Então, eu quero te pedir, meu querido irmão, que você não perca nenhuma dessas aulas. Se você não assistiu nenhuma das nossas aulas ainda, você tem aí à sua disposição neste canal as aulas da lição número 1 até a lição número 7. Todas elas estão disponíveis para você. E nessa oportunidade nós queremos, antes de prosseguir e iniciar com a lição, nós queremos pedir a você que porventura está chegando hoje aqui, que você se inscreva no nosso canal, e você que já é inscrito, que você deixe ali o seu like, o seu comentário. Isso para nós é uma motivação para continuarmos realizando aqui o nosso trabalho. Eu quero orar ao Senhor neste momento e acompanhe-me, por favor, nesta oração. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade tão rica de estarmos aqui mais uma vez para ministrar aos teus filhos a sua palavra, Senhor, através dessa lição. Nos dê sabedoria, nos dê graça, assim oramos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos então, irmãos, estudar a nossa lição, mas não se esqueça de uma coisa, você precisa ter aí em mãos a sua revista da escola dominical. Pegue a sua revista, caro professor, caro aluno, pegue a sua revista, caro pastor que está nos assistindo nesta hora, para que você possa acompanhar, porque nós vamos fazer algumas colocações, algumas correções também ao que a revista traz, alguns acréscimos. Isso é normal quando fazemos uma leitura e quando queremos transmitir para vocês um conteúdo adicional. Também tem em suas mãos pelo menos 2 ou 3 exemplares da Bíblia. Eu tenho essa Bíblia aqui que me acompanha há muitos anos, e tenho aqui uma Bíblia que é bem atual, e eu estou aqui com ela nas minhas mãos agora, porque a lição de hoje tem tudo a ver com apologética, e esta Bíblia é considerada a Bíblia de estudo de apologia cristã. Isso nos ajuda muito a entender o que a lição de hoje vai trazer para nós, porque falaremos sobre a relação das Assembleias de Deus com o ensino bíblico. Por isso, recentemente, há cerca de 5 anos, aconteceu algo maravilhoso, que foi a confecção de um livro que traz para nós o credo das Assembleias de Deus e a nossa defesa de fé. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Então, vamos prosseguir e passar para o nosso texto áureo. O texto áureo da nossa lição está no Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, no capítulo 11, versículo 28, que diz assim, um trecho deste versículo: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. A nossa verdade prática diz assim: a autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso, por si só, encerra a suprema autoridade das Escrituras com plena e total garantia da infalibilidade. Prosseguindo, o nosso texto a ser lido em classe está na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2, versículo 14 ao 19, e na segunda carta universal, ou epístola universal de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos à leitura. Diz assim o primeiro texto: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra deles roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O segundo texto diz assim: sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Vamos então ao objetivo geral da nossa lição, é este: demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Esta lição tem um objetivo bem claro, meus amados irmãos: mostrar como a nossa igreja, como as igrejas pentecostais e, em particular, as Assembleias de Deus, têm um compromisso com a palavra. Nós vamos ver que alguns grupos acham que nós nos desviamos da verdade da palavra do Senhor, mas isso não é verdade. O que nós temos é um compromisso com a palavra de Deus, com a verdade e com a atualidade das bênçãos que estão prometidas na palavra de Deus para nós. E nós estamos aqui para tomar posse dela. Por isso, nós acreditamos, confiamos no poder do Espírito Santo para os nossos dias e cremos que isto é algo que está embasado na palavra do Senhor, e por isso pregamos, e por isso vivemos e estamos felizes em sermos considerados pentecostais. O nosso objetivo geral se desmembra em 3 objetivos específicos, que são estes: afirmar a autoridade da Bíblia, mostrar o zelo pela boa doutrina e pontuar os cuidados quanto aos modismos. Vamos então, a parte que trata da interação com o professor é também uma parte introdutória, ou seja, antes ainda dos tópicos, e ela traz algo interessante, meus amados irmãos. Inclusive, a introdução da nossa revista, nós até modificamos, depois eu vou mostrar para vocês, por considerarmos que não foi abordado durante a lição o que está na introdução. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Vamos à interação com o professor. Cremos que toda experiência espiritual genuína não pode contrariar a palavra de Deus. A Bíblia é a referência para avalizar toda experiência pessoal e coletiva. Ela é a bússola que norteia a nossa jornada espiritual. Por meio dela, somos guiados pelo Espírito Santo até o dia em que seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. Meus amados irmãos, as nossas experiências espirituais não podem estar fora do que está registrado na palavra do Senhor. De modo algum, nós precisamos embasar toda a nossa vida cristã na palavra de Deus, porque ela é a única regra de fé e conduta para a vida cristã. É isso que está na interação com o professor, uma parte que nós suprimimos por causa do espaço. Então, ela é a nossa única regra de fé e conduta. Então, não podemos jamais admitir que uma experiência espiritual ela seja vivenciada e seja incentivada se não há apoio escriturístico. É isso que a nossa lição se preocupa em mostrar no próximo domingo. Muito bem.
Vamos então à nossa introdução, meus amados irmãos. Eu já disse aqui que nós modificamos um pouco a introdução, porque na nossa revista, no final dela, diz assim: a maneira como nós observamos as regras gramaticais. Nós acreditamos que isso não foi abordado nesta lição. Ou seja, não identificamos aqui nesta lição esta abordagem que o nosso comentarista deixou para nós aqui, de regras gramaticais de acordo com o contexto histórico e literário. Então, nós reescrevemos a introdução e sugerimos a você usar essa introdução. Fique bem à vontade para usar ou não, ou permanecer com o que está na revista, mas nós, como estudantes e como alguém que está aqui observando e analisando e dando a você um suporte, nós achamos interessante fazer esta pequena crítica, mas trazer para você uma opção, porque às vezes nós apenas criticamos, mas não podemos fazer isso. Nós temos que também dar opções, e é isso que estamos fazendo agora. E você acompanhe conosco, por favor, a nossa introdução um tanto modificada. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Sim. Portanto, vamos estudar o que nesta lição? A relação dos pentecostais, das Assembleias de Deus com a Bíblia, porque nós vamos mostrar aqui apenas a defesa de fé e as declarações de fé das Assembleias de Deus. Nós não estamos aqui assumindo o compromisso de defender a declaração de fé de todos os pentecostais, mas sim dos pentecostais das Assembleias de Deus do Brasil, no Brasil, com a Bíblia. A preocupação de fundamentar o seu credo e suas declarações de fé no texto sagrado, nós vamos mostrar isso aqui, e o cuidado em relação aos modismos e o manuseio das Escrituras, buscando sempre a fiel interpretação do texto sagrado, o que nós chamamos de ortodoxia bíblica. Nós vamos observar que a lição chega a falar um termo bem próximo de ortodoxia, mas o que nós queremos mostrar para os irmãos é que a nossa lição, ela trará isso. O quê? A relação dos pentecostais com a Bíblia Sagrada. O que é mais? A preocupação em fundamentar seu credo e as suas declarações no texto sagrado. E, por último, esse cuidado que nós devemos ter em relação aos modismos e também em relação ao manuseio da palavra de Deus. No final, nós aprenderemos, ou aliás, vamos rever aquele versículo que fala: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, fazendo uso do texto sagrado, às vezes se machucam porque não sabem utilizar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e acaba ferindo outros e até mesmo se ferindo. Então é preciso manejar bem a palavra da verdade, é preciso fazer, como nós vamos estudar aqui, um corte reto para que não haja desvio doutrinário quando nós pregarmos, ensinarmos a palavra do Senhor. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição: a autoridade da Bíblia. Nosso primeiro item do primeiro tópico fala sobre sola scriptura. O que é isso? Cada um dos 5 solai representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros. São frases no latim e o termo sola significa somente. Assim, temos os 5 solas da Reforma, e são eles. Eu trouxe para você aqui todos os solas, porque a nossa revista fala apenas do sola scriptura, mas para que você entenda que faz parte de um conjunto, nós trouxemos os outros sola, para que você tenha uma visão maior a respeito disso. Destacamos aqui a primeira, que é o que está sendo tratado nessa lição, sola scriptura, que significa somente a Escritura, ou seja, nós confiamos na inspiração plena, verbal das Escrituras Sagradas, e nós entendemos que nós não dependemos de outro livro sagrado, nós só dependemos da Escritura. Solus Christus, somente Cristo. A salvação só vem através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a salvação vem
pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Atos 4:12 está escrito: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Sola gratia, só a graça, a salvação é produto da graça divina. Diz a palavra do Senhor, né? Pela graça sois salvo e mediante a fé. Aí vem a sola fide, que é o próximo sola que nós temos aí. Só a fé, ou seja, o meio para alcançar a salvação é a fé. E diz mais aos Efésios o seguinte: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça mediante a fé. E por último, soli deo glória, ou seja, somente a Deus devemos dar glória. Ele é o único digno de toda a glória e de toda adoração. Então, prosseguindo aqui, nós temos o quê? O brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. A única, a Bíblia Sagrada. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. A Bíblia revela-nos quem Deus é. É através da Bíblia que nós conhecemos a Deus. Nós só conhecemos a Deus dentro do que Ele se revela para nós. Nós não conhecemos Deus na sua plenitude. Deus então se revelou para nós de várias formas. Através da natureza Ele se revela, mas através da Bíblia Sagrada nós temos uma revelação especial de Deus. Através do seu Filho Jesus Cristo, Ele também se revelou. Então Deus se revela através do seu Filho, através da natureza, através da sua palavra. Na palavra de Deus nós aprendemos quais são os seus atributos. Na palavra de Deus nós aprendemos quais são as suas ações, as suas operações, como Ele age. Prosseguindo, vamos ao que o nosso comentarista fala sobre algumas seitas e religiões. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. As Testemunhas de Jeová têm a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é bem criticada por nós evangélicos, porque é um texto que foi modificado para se adaptar às doutrinas das Testemunhas de Jeová. E mais a Sentinela, ou seja, ela tem, além da tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, eles têm a Sentinela como uma revista que deve ser seguida, que deve ser respeitada. Os mormons têm a Bíblia e mais o livro de Mórmon e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Mas nós, irmãos amados, nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e conduta. Vamos ao segundo item do primeiro tópico. Diz assim: nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto. O que é isso? É uma forma de pensar que permite a adição de livros às escrituras ou permite que outras coisas inspiradas sejam consideradas do mesmo patamar que a revelação trazida das escrituras sagradas. Nós, pentecostais, amados irmãos, cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento. Nós temos na Bíblia, nos 66 livros da Palavra de Deus, o cânon sagrado. É baseado nesses livros que nós fundamentamos a nossa fé e as nossas experiências espirituais. Continuando então, vamos prosseguir. A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Nós vamos chegar daqui a pouquinho e falaremos um pouco mais sobre isso. Prosseguindo, item número 3 do primeiro tópico. Nós não somos deístas. O nosso comentarista faz questão de mostrar que nós não somos deístas. O que é o deísmo? O deísmo é a doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Nós somos teístas, isto é, cremos que Deus
não está longe de cada um de nós, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 27. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Deus ainda se revela, Deus ainda fala. Entretanto, essa revelação não se reveste da autoridade canônica para a igreja. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, sonhos, visões e até pelas coisas simples do dia a dia. Deus continua falando conosco, meus amados irmãos. Mas a revelação das Escrituras é uma revelação especial, foi dada para que nós tenhamos um livro sagrado no qual nós baseamos a nossa fé e as nossas doutrinas. E é o que daqui a pouco estaremos falando sobre doutrina. Vamos então para o segundo tópico, que fala sobre o zelo pela doutrina. O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. A apologética é considerada a ciência que estuda a defesa da fé cristã. Mas eu gostaria de dizer para você algo importante que nós encontramos nesta Bíblia, na Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Ela traz, dentre muitos assuntos aqui, uma definição muito interessante sobre apologética ou apologia cristã, que nos ajuda a compreender qual é de fato o papel da apologética ou da apologia cristã. Porque alguns podem dizer assim, então o que nós fazemos é só a defesa da fé? Não. Algo mais do que isso é feito quando se estuda ou quando se procura a apologia cristã, a apologética. Eu vou ler para você apenas o que a apologia traz para nós, a apologia cristã. Diz assim, a primeira função que ela tem, que a apologética tem, é chamada de função justificativa ou prova. Envolve a organização de argumentos filosóficos, bem como evidências científicas e históricas em favor da fé cristã. Então, quando fazemos apologia cristã ou apologética, nós estamos buscando o quê? Justificar ou provar algo como a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e outros fatos mais. Outra função da apologética cristã é a defesa. E aí nós já falamos, né? Não precisamos comentar muito, mas é defender a fé. Defender a fé significa o quê? Essa função é mais próxima ao uso que o Novo Testamento e o início do cristianismo fazem da palavra apologia, defendendo o cristianismo contra a abundância de ataques desferidos contra ele em cada geração pelos críticos de variados sistemas de fé. Então, nós precisamos defender a nossa fé. E aí vem a palavra apologia. Terceira função da apologética é a refutação de crenças opostas. Por isso, nós já citamos aqui o catolicismo romano, citamos as Testemunhas de Jeová, citamos os mormons, como igrejas ou religiões e seitas que precisam ser refutadas, precisam ser contestadas, os seus ensinamentos precisam ser contestados à luz da Bíblia. E aí a apologética traz isso. E por último, a quarta função é a persuasão. Tudo isso, irmãos, a defesa da fé, como nós falamos aqui, a justificativa e também a refutação, não tem outro objetivo a não ser persuadir as pessoas para a verdade sagrada. Então esta seria a quarta função da apologética cristã ou da apologia cristã, que é persuadir através da verdade revelada aqueles que andam desviados da verdade a reconhecerem a verdade. Por isso eu estou com essa Bíblia aqui ao lado para nos ajudar e para que você veja como é profundo este assunto, e nós vamos tentar abordar aqui rapidamente para não prolongarmos a nossa aula. Vamos lá. Desde muito cedo na história, a igreja percebeu que a Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Os credos, ou seja, o creio em latim, credo, e as confissões ou declarações de fé são documentos produzidos
pelas igrejas com esse propósito. E este livro, esta Bíblia, melhor dizendo, também apresenta aqui várias biografias de apologistas cristãos notáveis. E aqui são citados alguns que você já deve ter ouvido falar. Por exemplo, Tomás de Aquino, Atanásio de Alexandria, Agostinho de Hipona, Irineu de Leão, Justino Martins, Orígenes. Quem foram estes homens? Estes homens foram homens que defenderam a fé cristã e que fizeram isso com argumentos, com livros, enfrentando toda a oposição da sua época. Por isso, nós precisamos continuar defendendo a fé cristã. Agora é a nossa vez, como servo de Deus, defender a fé cristã em nossos dias. Zelo pela doutrina ainda, no item número 1, nós aqui apresentamos apenas a introdução deste item. Ensino ou instrução, vamos lá? A palavra doutrina, irmãos, ela foi durante muito tempo mal entendida no meio pentecostal. As pessoas falavam assim, olha, quem tem que doutrinar a igreja é o pastor. E essa palavra doutrina tinha o sentido de chamar a atenção, de advertir, de corrigir. Mas a palavra doutrina, ela significa ensino, instrução. É claro que quando se ensina, também se adverte. É claro que quando se ensina, também se admoesta. Quando se ensina, também se corrige. Às vezes até de forma um pouco enérgica, mas é preciso corrigir. Porém, a doutrina significa instrução. O termo tem um sentido geral, podendo referir-se a qualquer tipo de ensino, como também pode indicar algum ensino específico, como a doutrina da salvação. Os discípulos permaneciam seguindo o ensino dos apóstolos. Diz lá a palavra do Senhor que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino que os apóstolos deixaram, eles continuaram a ensinar. E aí, meus amados irmãos, antes de falar sobre o texto que está aí abaixo, eu trago para você também algo interessante que está neste livro, que é o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que você também deve ter em sua residência, porque esse livro ele é um best-seller que nós precisamos ter. Ele fala de algo interessante sobre a doutrina no início deste livro, no meu livro, aqui na página 13. Ele fala assim, eu quero ler para você esta parte. A doutrina cristã, a palavra doutrina significa ensino ou instrução. Pode definir-se assim, as verdades fundamentais da Bíblia, dispostas em forma sistemática. Este estudo chama-se comumente teologia, ou tratado, ou discurso racional acerca de Deus. Então, quando nós falamos de doutrina, nós estamos falando das verdades que estão na palavra do Senhor. Quando eu organizo essas verdades de uma forma sistemática, eu tenho a teologia chamada teologia sistemática. Então, o que é a teologia? Teologia é o ensino acerca de Deus que está na palavra do Senhor. É o ensino acerca das verdades sagradas que estão na palavra do Senhor. Agora, preste atenção que aqui o livro traz uma relação muito interessante entre doutrina, teologia e religião. Pergunta-se esse livro, qual a conexão entre a teologia e a religião? Religião vem da palavra latina ligare, que significa ligar. Religião representa as atividades que ligam o homem a Deus numa determinada relação. A teologia é o conhecimento acerca de Deus, nós já falamos. Assim, a religião é a prática. A religião é a prática. O que você faz são os atos litúrgicos, como nós falamos aqui na última aula sobre culto e liturgia. Então, a religião ela está relacionada à prática. Por isso que alguns se tornam apenas religiosos, porque ficam apenas numa prática. Essa prática religiosa ela deve ser misturada com o que nós chamamos de espiritualidade também. Muito bem, continuando aqui, esse livro fala o seguinte, enquanto a teologia é conhecimento, a religião é prática. A religião e a teologia devem coexistir na verdadeira experiência cristã. Entenderam? A teologia, o ensino, deve estar atrelado, ligado à religião e a religião atrelada ao ensino. Nosso autor, ele diz algo interessante, ele diz assim, a religião
e a doutrina devem coexistir, porém, na prática, às vezes se acham distanciadas. Ou seja, a religião e a teologia, elas devem coexistir na experiência cristã. Porém, na prática, às vezes se acham distanciadas. E esse é o problema, meus amados irmãos, de tal maneira que é possível ser teólogo sem ser verdadeiramente religioso, e por outro lado, a pessoa pode ser verdadeiramente religiosa sem possuir conhecimento sistemático doutrinário. Isso acontece muito. Ou seja, temos aqueles teólogos que só sabem acerca de Deus lendo a palavra do Senhor, estudando. E temos aqueles que têm a experiência cristã e não têm nenhum conhecimento da palavra do Senhor. Por isso essas coisas devem andar juntas. A teologia deve estar atrelada à religião, às práticas religiosas, e as práticas religiosas devem estar atreladas ao conhecimento de Deus expresso na sua palavra. Vamos lá, irmão, prosseguindo. Eu trouxe para vocês o versículo que está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 2, que diz o seguinte. Preste atenção como é elucidativo este versículo. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, que em umas Bíblias que nós encontramos e pesquisamos significa capim novo. Então, veja que interessante. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Aí nós aprendemos que o ensino deve ser, primeiro, contínuo. Segundo, persistente. Terceiro, deve ser produtivo, deve produzir e produzir frutos, fazer crescer a semente e produzir frutos. Ele deve ser diversificado. Nós temos ali a chuva, o orvalho, o chuvisco, gotas de água. Deve ser diversificado em seu conteúdo e também adaptado a cada discípulo, a cada um que vai escutar a palavra. Nós temos aí a erva e o capim novo. Então, o ensino deve ser contínuo, não podemos parar de ensinar a todo instante, devemos doutrinar, seja com palavras, seja com atitudes, seja com gestos, seja com o nosso comportamento. A todo instante, continuamente, devemos doutrinar, ensinar, persistir no ensino. Não aprendeu a primeira vez? Insiste, meu amado irmão. Continue ensinando teu filho, continue ensinando a sua classe. Repita quantas vezes for necessário para que o seu aluno aprenda. Que seja produtivo, examine e veja se a tua palavra, o teu ensino está trazendo resultados. Diversificado em seu conteúdo, veja a forma como você apresenta a verdade sagrada, apresente-a de várias formas. E por último, adapte. Coloque o procedimento correto ou a forma de transmitir, ou use os recursos adequados para alcançar aqueles que te ouvem. Se for criança, há tipos de recursos específicos. Se for adolescente, há outros tipos de recursos específicos. Se for idoso, também precisa ter recursos específicos para atingir esta classe, para que possa trazer bons resultados. Amém e amém. Vamos então ao conteúdo da fé. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã e com a ajuda do intelecto humano, é claro. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito. Qual é? Interpretar as Escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Os credos são genéricos e as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Ou seja, nós precisamos, irmãos, e aí a Assembleia de Deus avançou nesta área, ter sintetizado todo o nosso ensino para que os nossos
membros, para que os membros de nossas igrejas entendam e saibam qual é a espinha dorsal da doutrina bíblica das igrejas Assembleia de Deus. Então, mais uma vez, nós temos oportunidade nesta aula de rever o nosso credo, né? Vamos conhecer o nosso credo? Eu quero mostrar para você esta imagem. Este livro foi lançado em 2017, elaborado no final de 2016, e ele contém o credo das Assembleias de Deus e as declarações ou confissões, como podemos chamar. O credo é sintético. Nós vamos mostrar rapidamente, em poucas telas, o conteúdo do nosso credo. As declarações têm em média 2 a 3 páginas e não nos convém mostrar aqui todo o seu conteúdo, mas é para que você entenda a diferença. O credo ele é sintético. Já as declarações explicam, por exemplo, quando se fala da Bíblia Sagrada, ou das Escrituras Sagradas, neste livro, as declarações de fé chegam a dizer quais são os livros que estão na Bíblia, como a Bíblia é dividida. Enfim, vai explicar melhor, né, explanar, né, o que aquele credo sintetizado significa, para que o cristão assembleiano possa entender melhor a defesa da sua fé. Por isso, o nome desse livro, o título desse livro é Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Irmãos, as telas seguintes nós vamos passar os 16 itens do credo das Assembleias de Deus. Não vamos ler todo o texto, mas vamos destacar apenas para vocês a parte inicial de cada credo, para mostrar como as doutrinas bíblicas estão ali mostradas e explicadas, para que nós, assembleianos, tenhamos um resumo da nossa fé, ou da nossa crença, ou daquilo que realmente cremos. Então o credo começa assim: cremos. E aí vem, número 1, na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Número 2, cremos em quê? Em um só Deus eternamente subsistente, em 3 pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Número 3, cremos em quê? Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. E mais, cremos em quê? Cremos no Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós não vamos ler todo o texto, irmãos, mas você pode printar a tela, e é para que você tome conhecimento. Vamos lá. 5. Cremos o quê? Na pecaminosidade do homem. 6. Cremos em quê? Na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. Ou seja, as doutrinas estão aí mostradas neste credo. 7. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. 8. Cremos em quê? Na igreja, que é corpo de Cristo. E assim prossegue o texto. O que mais? Temos, no número 9, cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas. Este credo, o número 9, reafirma o quê? O batismo por imersão, que é uma prática da nossa igreja. Número 10, cremos em quê? Na necessidade, na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível, como aprendemos aqui nas lições, na lição há 15 dias atrás, quando falamos sobre santificação. E prosseguindo, número 11, cremos em quê? No batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado por evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. O que esse credo mostra? A nossa crença no batismo no Espírito Santo. Número 12, na atualidade dos dons espirituais nós cremos, distribuídos pelo Espírito Santo à igreja. É a reafirmação da doutrina a respeito dos dons espirituais em nosso credo. E mais, 13, na segunda vinda de Cristo. É a doutrina sobre a segunda vinda de Cristo que nós cremos e aguardamos. 14, cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo, de todos os cristãos arrebatados. É a doutrina do tribunal de Cristo, que faz parte da escatologia. Cremos mais em quê?
Número 15, no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios. Nós cremos, defendemos esta doutrina. E por último, importante inserção neste credo é o que? Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Então, este é o nosso credo. Tem esses 16 itens. E você, meu querido irmão, pode printar as telas se você ainda não conhecia, ou buscar pelos recursos que você tiver, ou comprar o livro que mostramos para que você possa ter este resumo e as declarações também que são mais explicadas. Então, prosseguindo, item número 3 do segundo tópico ainda, a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, não foi alguém ali, algum líder religioso que resolveu isso. Isso foi feito com o auxílio de vários estudiosos da palavra do Senhor, das nossas igrejas, Assembleias de Deus no Brasil. Diz mais o texto: pois expressa o pensamento e a vida da igreja. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Tendo na sua mente estas doutrinas, você não será levado pelos ventos de doutrinas, pelos ventos de doutrina, como diz a palavra do Senhor. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja, assim como toda a igreja católica, a igreja batista, todas elas têm o seu credo, presbiteriana, todas elas têm o seu credo. Porém, irmãos, a palavra de Deus, ela é a carta magna, ela é a nossa Constituição. Então, tudo que for feito a partir dela, se em algum momento fugir das Escrituras Sagradas, deve ser abolido, abandonado, e o retorno à palavra de Deus é necessário para irmos novamente ao fundamento, que é a palavra de Deus. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé. Nós podemos ver isso em alguns textos sagrados, que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja. Indo então para o último tópico. Cuidado quanto aos modismos. Meu amado irmão e irmã, tomemos cuidado, porque os modismos são como a moda mesmo, vêm e vão. Essa palavra traz a ideia do que está na moda. Na estatística, moda é aquele número que se repete mais vezes em um conjunto, de números. Aquele que se repete mais vezes se chama moda na estatística. São os ventos de doutrina que vêm e vão, que vêm e se vão, que tem caráter efêmero, passageiro, que para nada aproveita. Irmão, só traz confusão no meio do povo de Deus essas coisas. Estas, em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Quem não se lembra do dente de ouro, do dom da unção cai-cai, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos, quando se falava mais de anjos do que do próprio Senhor Jesus Cristo, até em louvores enalteciam muitos anjos. Tem anjos voando neste lugar, no meio do povo e em cima do altar, subindo e descendo em toda a direção. Louvores. Enalteciam mais os anjos do que a presença do Senhor Jesus Cristo. E outras aberrações doutrinárias. Aí a pergunta que o nosso comentarista faz, isso é interessante: onde estão os seus promotores e expoentes? Não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Como mostramos aqui, a apologética, ela tem essa função da refutação. E por isso é importante irmos no texto sagrado e vermos o que de fato a palavra de Deus fala, e nós vamos falar sobre isso no final desta aula, quando falarmos sobre exegese. Prosseguindo, vamos aqui ao segundo item do terceiro tópico, que fala sobre
procura apresentar-te a Deus aprovado. Nosso comentarista diz o seguinte: apresentar-se a Deus aprovado significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. Desde muito cedo na história do cristianismo, a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. Os maus obreiros e os obreiros fraudulentos estão ali mostrados na palavra do Senhor. Serão sempre desmascarados, irmãos, e reprovados quando a verdade da palavra de Deus for mostrada. Muito bem, eu acrescento aqui algo interessante, irmãos, que está em Romanos capítulo 16, versículo 10, que fala de um discípulo chamado Apeles. No texto sagrado diz apenas: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Olha, meu querido irmão, esta palavra aprovado em Cristo, se nós observarmos mais a fundo um pouquinho no grego, esse aprovado significa o quê? Testado, genuíno. Ser aprovado é ser crente autêntico. Ser aprovado é ter passado pelo teste. É ser testado e aprovado. Isso nos faz lembrar dos diáconos, que a recomendação era que eles primeiro fossem testados, que eles primeiro fossem provados, para depois, de fato, servirem. Então, o obreiro precisa se mostrar aprovado diante de Deus, apresentar-se a Deus. Veja o texto sagrado, não é apresentar-se aos homens. Procura apresentar-se a Deus como apto, como testado, como aprovado. E diz mais, como obreiro que não tem de que se envergonhar, meus amados irmãos. O termo obreiro, tanto no grego quanto em português, vem de obra, trabalho, e tem significado amplo no Novo Testamento, diz nossa revista. No sentido literal, refere-se ao trabalhador do campo. No sentido metafórico, a todos os que se dedicam à obra de Deus. Quando você se dedica à obra de Deus, você é um obreiro da casa do Senhor. E de maneira geral, aos apóstolos e demais oficiais da igreja. Agora, a pergunta que eu deixo para vocês, meu querido irmão, meu querido estudante da palavra do Senhor, é a seguinte: você pode perguntar isso na sua classe. O que pode envergonhar um obreiro? O que pode fazer com que um obreiro fique envergonhado? Eu dou algumas respostas e você pode acrescentar, pode concordar comigo e até discordar se você desejar. Mas o que eu penso que envergonha um obreiro é, primeiro, a falta de capacidade para o exercício da função ministerial. Às vezes a pessoa é consagrada a pastor, mas o que tem de pastor? Absolutamente nada. Isso envergonha, porque se manda pastorear, não sabe. Se manda pregar, não sabe. Se manda ensinar, não sabe. Orar pelos enfermos também não está apto. Aí nós perguntamos, para que então essa pessoa aceitou esta função ministerial? Isso envergonha o obreiro, não está apto para a sua função. A falta de fé, obreiros que não têm fé ou não exercem a fé, e principalmente a falta de conhecimento da palavra de Deus. Obreiro que não dominam a palavra de Deus, obreiro que não leem a palavra de Deus, obreiro que não frequentam a escola dominical, obreiro que, quando tem oportunidade, mostram um conhecimento muito superficial do texto sagrado e que tem muito pouco a transmitir para os seus liderados. Isto envergonha o obreiro, mas a recomendação é: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aí diz a nossa revista o seguinte: manejar bem é cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. A ideia é manter o curso reto ou a ortodoxia bíblica. O emprego paulino dessa palavra é metafórico e muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos. A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com
a aplicação para a edificação espiritual da igreja. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indiretas, ou seja, usar o púlpito como lugar de desabafo, como lugar de peleja ou de guerra, aproveitando a oportunidade que tem um microfone e usando esta oportunidade que tem um microfone para ofender, para falar, quando lá no corpo da igreja ou na nave da igreja está aquele que ele deseja desferir um golpe e não pode fazê-lo, não tem coragem de fazê-lo de outra forma e utiliza o microfone como arma para poder atacar os irmãos. Isso não é bom, irmãos. A palavra do Senhor, ela precisa ser ministrada de forma a trazer edificação, consolo, exortação, ânimo, encorajamento e principalmente salvação de almas e renovação dos crentes. Este deve ser o objetivo das nossas mensagens, este deve ser o objetivo dos nossos ensinos. E encerrando esta aula, eu deixo para você, não está na nossa revista, mas essa interessante contradição e comparação. Cuidado, irmãos, porque uma coisa é fazer a exegese e a outra coisa é fazer a eisegese. Eu vou explicar para você. O que é exegese com X? É o seguinte, é você buscar o sentido original do texto sagrado. Eu trouxe para vocês uma frase que nos ajuda a entender. Tem como fundamento extrair do texto de forma explícita aquilo que contém nele. E eu acrescento, sem retirar, alterar ou acrescentar nada. Ou seja, sem manipular com o texto sagrado. Extrair o que está nele. In natura, como ele traz para nós a verdade sagrada. Principalmente fazendo uso de línguas originais, como o hebraico, o grego e o aramaico, que foram as línguas originais da Bíblia, dando assim clareza à interpretação. O que a exegese deseja? Analisar uma determinada palavra, por exemplo, inserida em um texto específico, e ir no mais profundo do seu significado. Irmãos, isso enriquece muito o ensino da palavra de Deus. Algumas palavras gregas, elas são profundas demais no seu significado. E aí nós precisamos buscar na língua original o que significava de fato aquela palavra naquele tempo, para poder fazer uma boa hermenêutica, que é a interpretação baseada em regras. Há regras que devem ser seguidas na hermenêutica bíblica, mas antes da hermenêutica bíblica se faz a exegese para buscar lá o texto como ele está, sem retirar, alterar, acrescentar o texto sagrado e mostrar o que dizia o texto para aqueles irmãos e aí sim trazer para uma boa interpretação, utilizando as regras da hermenêutica, e assim trazer para a igreja o conhecimento de fato bíblico. Agora, exegese com EI significa o quê? Infelizmente, nós temos visto muito isso em nossas igrejas. Consiste em injetar em um texto alguma coisa que o intérprete quer que esteja ali, mas que na verdade não faz parte do mesmo, não faz parte do mesmo. Sendo assim, a exegese consiste em manipular o texto para dizer o que ele não diz. Queridos e amados irmãos, tenhamos cuidado com isso. Às vezes nós levamos para o texto sagrado nossos pensamentos. Às vezes levamos para o texto sagrado as nossas ideias e queremos que a Bíblia reafirme o que nós pensamos. Pelo contrário, nós temos que mostrar o pensamento bíblico. Nós temos que mostrar o que a Bíblia traz para nós. E não procurar em textos sagrados brechas para poder reafirmar aquilo que nós pensamos a respeito do texto sagrado.
Isso não é exegese, isso é eisegese. Vamos para a nossa conclusão. Nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre a nossa vida. Eu quero convidar você para a lição número 9, quando estaremos estudando sobre vivendo o fervor espiritual. Eu quero deixar mais uma vez aqui para todos vocês o abraço da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, a irmã Leila, Elisa e Letícia são os meus companheiros que nos ajudam sempre aqui em nossas lições, nos trazendo sempre ajuda naquilo que nós precisamos. E quero deixar também o abraço para todos da Assembleia de Deus do Clube Bandê, igreja que pertencemos. A nossa escola bíblica dominical tem sido uma bênção. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado de estarmos ali na Adqual, trabalhando para Ele na escola dominical. Deixo aqui um abraço para o meu pastor, pastor Samuel da Silva, e convido você para não perder a próxima lição, quando falaremos sobre o fervor espiritual. E vamos, durante esse trimestre, buscar de Deus uma renovação para nossas vidas. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus te dê uma ótima lição no próximo domingo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição agora, assim que terminar este vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.